Videozinho rapidinho de hoje, somente porque eu acordei essa madrugada e recebi lá no meu Instagram uma crítica. Chegaram e me mandaram uma reportagem falando que o governo editou um decreto que bloqueava 8,2 bilhões de reais em despesa livre. E aí vieram me criticar. Tá vendo? Esse governo não quer investir em nada, não quer fazer nada pro povo. E o que mais vai sofrer bloqueios é a educação, é a tecnologia. Tá vendo aí? Esse governo só quer saber de cortar. E aqui eu queria fazer uma ressalva. Realmente, o governo editou um decreto ontem bloqueando 8,2 bilhões de reais. E não milhões, bilhões de reais. Mas não foi à toa, não foi somente por cortar, porque não quer investir. Até porque estamos em ano de eleição. Investimento seria benéfico ao governo, benéfico ao presidente Bolsonaro, que ele poderia utilizar de propaganda política para ele. Mas ele foi forçado a isso justamente para cumprir o teto de gasto. E aqui vai minha crítica a quem é crítico ao teto de gasto. O teto de gasto é extremamente necessário justamente para evitar que o governo gaste exacerbadamente, ou seja, gaste sem limite. Você que é dono de casa, você que é dona de casa, você não pode gastar sem limite, porque sabe que uma hora a conta chega e você recebe uma receita e tem que ter um limite naquela despesa, tudo para equilibrar a finança. E o governo federal, o governo estadual, o governo municipal tem que ser assim, tem que equilibrar as finanças dele. E por isso que quando ele se viu tendo que pagar mais por causa do precatório, por causa de outros programas, ele teve que bloquear. E bloqueou de despesas livres, ou seja, não são despesas que estão lá no orçamento como vinculadas. Porque no orçamento já há despesas que são vinculadas, específicas, que têm que existir, que têm que serem gastas com aquilo. Mas as despesas livres não, ficam à mercê de cada ministro, que ele pode investir, ele pode fazer obras, ele pode fazer o que ele quiser, respeitando a lei, respeitando o teto de gasto e a critério da oportunidade e da discricionariedade. Ou seja, o ministro acha que pode fazer aquilo, faz uma licitação, cumpre os requisitos legais, vai lá e faz com aquele orçamento. Então ele pegou esse orçamento livre, bloqueou, como eu já tinha feito antes. Antes ele já tinha feito isso, bloqueou 1,8 bilhões de reais, salvo engano, por aí, por causa do orçamento secreto que foi aprovado pelo Congresso. O Congresso aprovou essa despesa, ele teve que bloquear 1,8, salvo engano, bilhão de reais, justamente para atender essa despesa. Então aqui temos que ter o teto de gasto, em que pese eu saber que há pessoas que são críticas a isso, que falam que não deveria ter, mas tem que ter. Se você tem que conduzir nossas despesas de acordo com nossa receita para manter a saúde financeira das nossas casas, imagine o governo, imagine um país, uma nação, teria que fazer muito mais do que somente eu e você fazemos na nossa casa. E somente a título de complementação, não acha que vai parar por aí não. Já bloqueou 1,8, bloqueou agora 8,2 e pode bloquear no mínimo 6 bilhões a mais. Justamente se for aprovado o reajuste dos funcionários públicos federais. Tenha certeza, se for aprovado os 5% que estão lutando, que estão se falando, pode ser bloqueado mais, mas com o intuito de respeito ao teto de gasto. Agora imagine você que é crítico, que acha que Bolsonaro está cortando por cortar, que o governo não tem que ter teto de gasto, independente se é do Bolsonaro, se é de esquerda, se é do Lula. Você que é crítico ao teto de gasto. Imagine aí, se o atual governo pudesse dar o orçamento secreto, sem pensar de onde vai tirar, sem ter uma limitação, pudesse fazer todo esse gasto de 8,2 bilhões em orçamento livre, em despesas livres, e pudesse dar ainda um reajuste de 5%, aumentando mais ainda 6 bilhões lá nas suas despesas. Tudo isso em ano de eleição. Imagine o poder que essa pessoa, esse governo, esse presidente teria em ano de eleição de enxertar dinheiro, gastar rodo, sem ter que respeitar um teto de gasto, sem ter que ter uma responsabilidade fiscal em ano de eleição, uma máquina do poder na mão.
Você que é oposição, você que é crítico ao teto de gasto, iria querer isso? Independente de ser Bolsonaro, independente de ser poder de esquerda, governo de esquerda, você, oposição a esse governo, a um governo que você é contra, você iria querer isso? Se você não quer para o inimigo, também temos que ter para quem a gente quer, para o nosso amigo. Justamente porque não podemos ter dois pesos iguais para duas medidas diferentes. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal, aqui é vídeo todo dia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, por favor, ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.